Cartazes, bexigas e agilidade para deixar tudo pronto. O Educação de hoje participa de uma aula diferente e quem comanda as atividades por aqui são eles, os alunos. A decoração tá com cara de festa e até agora nada de professor na sala de aula. Estamos no Colégio Adventista Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para uma missão especial. Hoje é o dia do professor e nós decidimos homenagear a professora Etiane. A gente organizou a sala, a Audrey vai cantar e tem muito mais surpresas por aí que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Tudo bem, tudo bem. Enquanto isso, vamos procurar a professora Etiane. A coordenadora do colégio pede que ela se ausente da sala de aula por um motivo especial. Ela nem desconfia o que vai acontecer em instantes. Com venda nos olhos, estamos quase prontos. Ela entra na sala ainda sem saber o que está acontecendo. Até que chega a hora. Professora, para mostrar que seu prestígio é alto conosco, Decidimos fazer algo surreal. você vale mais que um ovo branco. É mais bela que o sonho de valsa. Suas aulas nos trazem sensações muito boas. Como demonstração do nosso carinho, aceite a nossa serenata de amor. Essa força vem do Deus que fez você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Especial, Talentosa, inesquecível, amável, não há outra igual a você. essencialmente educador. Dou aula no Colégio Adventista de Nova Iguaçu e dou aula também no Colégio Adventista de Campo Grande. Já estou aqui na Escola Adventista de Nova Iguaçu há quase 10 anos e eu digo que esta escola é a escola do meu coração. Eu amo estar em contato com os alunos, eu amo estar em contato com as coisas de Deus, porque está associado. Eu também trabalho em outra escola, que é do estado, mas eu digo que aqui é meu porto seguro. Aqui eu descanso, aqui eu tenho refrigério. Então, essa parte espiritual vinculada com a parte acadêmica é fundamental para que nós possamos ver o sucesso dos nossos alunos. Em relação aos alunos, ela atende à expectativa da escola. A gente percebe no dia a dia, na assistência de aula, o carinho e a afetividade que ela tem com os nossos alunos. E o que chama mais atenção é que ela sempre busca algo diferente para acrescentar às suas aulas. Ela leva eles no laboratório, ela sempre traz assim, coisas novas para a turma, o que faz a aprendizagem da turma muito boa, tanto que as notas abaixo da média com elas são muito poucas. O dia a dia dela em casa é bem dedicado ao trabalho. Ela sempre fala de uma forma agradável dos alunos, da escola, do meio que ela trabalha.
né? E quando ela está elaborando provas, trabalhos, né? Ela se dedica ao máximo, né? O tempo dela. Às vezes ela vai dormir tarde, acorda cedo, né? E parece que ela gosta demais de trabalhar, ela ama. Já teve oportunidade até dela trabalhar em outros campos, mas ela não larga a escola de jeito nenhum. Ela nos dá aula dinâmica, ela nos ajuda quando não entendemos a matéria, ela é uma professora extraordinária e firme e sempre efetiva conosco. Ela vai ao ar livre com a gente, faz as nossas experiências que a gente precisa, ela explica a matéria direito, quando a gente não entende ela explica de novo, ela é a nossa amiga. E nós nos sentimos felizes e honrados, porque além de tudo nós percebemos no dia a dia como a professora tem amor e se sente feliz ao estar aqui compartilhando esses momentos com os alunos. É uma professora que tem uma postura, é uma professora que tem um linguajar assim, que atende os nossos alunos de uma forma assim, muito boa. Ser professor é compartilhar aquilo que se aprende e não querer nada em troca. Sandra, Marcos, João, Luiz, Felipe, Flávio e Ivonete. Independente do nome que carregam, é sempre a função que vem em primeiro lugar. Às vezes são os mestres, os teachers, tios ou tias, pro e querido professor. Uma profissão que vem antes de qualquer profissão. Uma vocação em que a lição é sempre a lição. É alguém que tem que gostar muito de estudar. É alguém que tem que estar sempre aberto a estudar, né? Não é fazer curso, não é pegar diploma, é manter essa chama de estudo, de ler coisas novas e de enxergar formas diferentes, coisas novas. Ai, mas isso eu vou levar para os meus alunos? Esse aqui? Não, esse não serve, esse está muito elevado, esse aqui tem coisa que não dá para levar, sabe? Quer dizer, o professor é alguém que não desliga. Ele vive em função dessas relações que ele cria com os jovens, com as crianças, né? E o professor, o bom professor, ele é sempre referência na vida do aluno. É um papel fundamental. Se eu estou falando que a criança deve ser disciplinada, o professor deve ser disciplinado. Se eu estou dizendo que a criança e o aluno devem ser respeitoso, o professor deve ser respeitoso. Se eu estou dizendo que a criança deve ser fraterna, o professor deve ser fraterno. A criança e o jovem atuais, que são os jovens que têm acesso a um mundo de tecnologia que a minha geração não teve, e a geração do meu filho também não teve, mas a geração dos meus netos está tendo, essa geração, ela tem um detalhe que me fascina, que eu não sei se é dela, mas eu já tinha visto isso na minha geração também. Nós buscamos nos nossos professores e nos nossos pais coerência. E coerência é ser aquilo que se fala, é mostrar aquilo que se ensina no livro mais conhecido, a própria vida. E essas histórias podem começar de diversas formas. Isso começa no fundamental, né? O apoio dos professores nessa época para auxílio dos próprios colegas em sala, né? E isso se fortalece quando eu entro no ensino médio. O primeiro contato ali com a disciplina de física, percebi a importância dela no dia a dia das pessoas, né? E no contato com os meus colegas, auxiliando uns aos outros, acabei pegando gosto. Percebi que era algo que eu me sentia bem fazendo, sentia satisfeito. E aí então escolhi atuar como professor. Meus pais resolveram ir para uma igreja pequena, então precisava de ajudar a minha mãe com as crianças, e eu assim ajudava. Então foi despertando assim, interesse pela profissão, pela questão de educar.
Também quando eu era criança, eu organizava as minhas bonecas e ficava dando aula para as minhas bonecas. Então, assim, eu sempre gostei dessa questão de lidar com o público. E a igreja me amadureceu em relação a esta parte. E foi assim que despertou o interesse pela educação. Estava bem avançado nos estudos na universidade, já estava esperando uma oportunidade assim. Tinha aulas particulares, aulas de reforço, mas ainda não tinha assumido uma sala assim, para cuidar, né, como professor oficial da sala, o professor regente da sala. E aí houve um convite, né, muito oportuno, que veio num momento inesperado. E já fazia quase um ano e senti que era uma oportunidade muito importante que Deus estava concedendo. Eu lembro a primeira vez que eu entrei dentro da sala de aula, o primeiro contato com os alunos. Naquela ocasião, eu ainda não imaginava quantas coisas importantes iriam acontecer naquele lugar, mas percebi que era uma oportunidade muito grande e tive assim o prazer de desfrutar uma alegria de ver as crianças ali nas séries iniciais e vendo quanto o professor pode contribuir com a formação dos alunos, né? Eu estudo em IBC, eu estudo no 7º ano e eu tenho aula de matemática com o professor Thunder. E a aula dele, assim, todos os dias, a aula dele é muito divertida, porque ele sempre está brincando um pouco. A aula dele não é nunca uma aula séria. Ele sempre brinca um pouco no começo, aí depois a gente começa a aula de verdade. Para mim é um dos professores que eu acho mais legal, porque ele sempre, para começar, a gente chega na sala, no cantinho do quadro tem um versículo bíblico, sempre ele coloca um versículo bíblico. E a gente já começa com um espírito diferente na aula. E ele é um professor que sempre nos orienta. Às vezes a gente tira notas baixas e ele sempre dá aquele sermão, sabe, de que a gente tem que se esforçar mais e dedicar mais. E não é aquele professor sério que só está lá para dar aula, está lá para fazer a gente aprender de verdade. É um desafio poder compreender a realidade que o aluno vive, desafiar ele a alcançar novos horizontes, né? Dentro do campo da física, o estudo da natureza, despertá-lo para ver as belezas da criação, as leis que regem o comportamento da natureza, né? Porque realmente o ensino de física não é um ensino muito simples, é um conjunto, é um contexto, né, de habilidades que o menino precisa desenvolver. E nós, como professores, precisamos auxiliá-los no desenvolvimento dessas habilidades, né? Eu não tenho muita facilidade em física, não. Eu acho interessante, é legal, mas não tenho muita facilidade. Mas ele sempre está lá para perguntar, se for possível repetir 50 vezes, ele vai repetir sempre, até fazer a gente entender, vai procurar outros exemplos, outros meios de fazer a gente entender o conteúdo. Exige, tanto do professor como do aluno, paciência. Paciência no sentido de esperar que a semente que você está lançando, ela vai se frutificar, isso pode levar um tempo mais curto, ou talvez, quem sabe, um espaço de tempo maior. E é preciso ter paciência para ver isso crescer e se desenvolver na vida do aluno, né? Qual é a missão do profissional professor? Em primeiro lugar, ele não tem uma missão, ele tem uma obrigação, que é ser um bom professor, o melhor professor que ele puder ser. E quando eu digo o melhor professor que ele puder ser, é aquele professor cujas aulas o aluno não veja passar e cuja influência não passe, mesmo depois que o aluno vai embora, ele continue levando a influência daquele professor pelo resto da vida. Eu tive toda a minha formação adventista desde o primeiro ano. No meu tempo não tinha pré ainda, então eu entrei no primeiro ano. Estudei no Rio Grande do Sul. Depois nós fomos para Goiás e aí eu tive a oportunidade de conhecer um novo tipo de pessoas, né? Um novo tipo de Brasil, que era o Goiás naquela época, há quase 40 anos atrás. Tive a oportunidade de fazer a minha faculdade no antigo IAE, então, e eu comecei trabalhando na Bahia. Foi o meu primeiro ano na Bahia. Um outro Brasil também completamente diferente. Aí terminei a minha formação em São Paulo novamente no IAE e fui para Belém do Pará. Trabalhei depois no Rio de Janeiro, fui para o Rio Grande do Sul e agora estou aqui. Então eu tenho uma visão assim de educação adventista no Brasil e me alegro muito de estar fazendo parte dessa equipe. Atualmente eu trabalho com os alunos de primeiro ano, 5 e 6 anos.
Então é uma fase que os alunos chegam, alguns deles sem conhecer as letras, e eles no final do ano saem lendo. Então o resultado é muito claro, é assim muito transparente. Não é uma coisa, será que eles aprenderam? Não, eu vejo, eu comprovo. Eles não sabiam contar até 10 e agora eles sabem. Eles não sabiam a relação entre o som e a letra e eles saem sabendo. Então o resultado é muito pronto, é muito na mão. Então isso é o que me encanta, é o que me apaixona pela turminha de 5, 6 anos. Existe um pouco de dom. Nem todos têm essa abertura, certo? Não basta ser um intelectual, saber muito, mas não saber como se relacionar com o outro. Então, para mim, o professor é alguém também que tem que gostar disso, né? Não é físico, mas é interior. É alguém que preza essa relação com o outro, é alguém que está aberto, sempre disposto a interagir com o outro, ver o outro crescer. Uma aluna me mandou um cartão de Natal. E o cartão de Natal ela quis escrever que nasça o Natal. E ela colocou a letrinha Q e a letrinha I. E daí nasça do jeito dela, que ela não sabia escrever, o Natal. Então isso para mim foi o melhor presente, o melhor cartão de Natal que eu recebi. Porque ela estava colocando no papel aquilo que ela aprendeu e ela chegou no começo do ano e ela não sabia nada. E ela já me mandou um cartão de Natal escrevendo do jeito que ela conseguiu entender até então, que é a nossa proposta no primeiro ano. Isso não tem preço. Quando me lembro dos professores que tive, me lembro que sem eles não seria o que sou. É que muitas vezes eles nos ensinam tantas coisas que nem nos damos conta, mas com o passar da vida, olhamos para trás e enxergamos. Ainda bem que ele se esforçou. E é justamente esse comprometimento, essa missão de ensinar e aprender para o resto de suas vidas que muda as nossas próprias vidas. Eu sempre tive o desejo de ser professora desde mais bem novinha, porque eu via o desempenho dos meus professores, o prazer em ensinar. E isso veio no meu coração, a mesma coisa, o desejo de passar aquilo que eu sei para os meus alunos. Estudo no Colégio Adventista Campo Grandense, estou no 7º ano lá. E a professora que eu mais gosto aqui é a Porangaba, Lucimar Porangaba. Ela é professora de Geografia. Ela é minha professora. Esse ano vai completar 4 anos que ela é minha professora. Como eu nunca gostei anteriormente de Geografia, porque os professores só me faziam decorar, eu tentava passar para os meus alunos de maneira diferenciada. Para mim foi um grande desafio. Um desafio tremendo, porque saber a teoria, qualquer um pode saber. Mas de passar de maneira que o aluno entenda, compreenda, tenha vontade de estudar, que é o mais difícil. Que é um modo da professora fazer revisão, que ela acha mais divertido, porque ela passa conteúdo no quadro. Como quarta-feira tem 2 aulas, a primeira aula ela passa conteúdo no quadro e a segunda aula a gente vai para a quadra aqui de fora e a gente faz queimada geográfica. O que vai queimado vai contando os pontos e aí a professora vai fazendo as perguntas e a gente tem que ir respondendo. Nem todo o conteúdo dá para a gente fazer de maneira diferenciada, mas eu acho assim que a aula só teórica, é necessário ter uma aula teórica, né? É necessário, mas eu uso vários meios para fazer com que os meus alunos aprendam. Uma delas é trazer primeiro o conhecimento prévio do aluno. Outra maneira que é normal, todo mundo usar slides, usar PowerPoint, usar vídeos, eu faço várias dinâmicas com eles. E isso faz com que eles tenham vontade de aprender. Ela faz da melhor forma, o trabalho dela exerce da melhor forma, trazendo êxito aos seus alunos, trazendo o aprendizado e não somente o aprendizado. Ela traz também o amor, faz seus alunos se sentirem acolhidos. Eu gosto dela porque ela é divertida, ela tem um jeito espontâneo de dar aula que nenhum professor dá igual. Eu tenho um prazer imenso de ser professora, porque eu posso contribuir de alguma maneira para o crescimento acadêmico, mas não só um crescimento acadêmico, mas o crescimento aqui como escola adventista espiritual. Aprendi a ser mais humilde, ser sincero, ser honesto. Ela ensinou, além das atividades escolares, ensinou também para a gente como ser um melhor cidadão. Porangaba, ela é uma verdadeira mãe. Uma relação que se cria durante 4, 5 horas por dia, todos os dias, durante semanas, dentro de um mesmo ambiente, pode ou não ser levada para o resto da vida. Tudo depende da motivação. Fazer da sala de aula não apenas parte da vida, mas a própria vida faz a diferença.
Eu estava sentindo uma dor no joelho. Eu achei que fosse problema de reumatismo. Procurei a reumatologista. E ela me pediu uma ressonância e eu levei no ortopedista. Eu estou com uma pequena lesão no menisco, mas o problema maior não é isso. Eu estou com 99% do meu osso do joelho. Eles dizem osteonecrose, que nas palavras mais fáceis, o osso morreu. O sangue não está circulando aqui. E eu ausentar da escola. Eu sei que vai ter professores melhores que eu. Eu tenho certeza absoluta disso. Que professor não é substituível. Mas para mim, aqui dentro eu consigo realizar um sonho. Depois que ela saiu, eu sinto muita saudade dela de verdade. Mesmo que as outras profissionais que venham, nenhuma vai se comparar a ela, claro. E assim, ela é única, de verdade. Me faz falta a interação dos alunos, me faz falta, será que eu poderia fazer algo mais? Porque eu sei que tem alunos aqui dentro que têm suas dificuldades emocionais. E eu não posso apenas administrar meu conteúdo e deixar meu aluno do lado, aquele que está necessitando. Eu tenho alguns alunos que eu faço um trabalho, tento fazer um trabalho diferenciado. E quem faz diferente percebe a diferença sendo repercutida na vida de outros. Percebe que as lições vão muito além dos limites do lápis e do papel. A professora Lucimar, para mim, ela é como... Além dela ser uma ótima professora, ela é para mim como uma mãe, de verdade. Porque ela dá bronca quando tem que dar bronca, ela ri com a gente. E assim, ela dá super conselhos pra gente, ela conta da vida dela pra gente, ela é um exemplo de vida pra mim. Professora Porangaba, a senhora é muito especial para mim. A senhora é uma ótima pessoa, me ensinou a ser melhor. Quando eu precisei, você estava lá, você me ensinou os caminhos de Deus. Você me manteve neles, me deu conselhos e me ajudou a passar por uns momentos difíceis. Isso é muito importante para mim, e a senhora mora no meu coração. Eu queria dizer que a professora Porangaba é muito especial para mim e eu quero que ela melhore logo. Eu quero que ela volte a dar aula pra gente, porque ela é muito especial. É difícil falar porque eu amo essa escola. Já dizia o sábio Salomão, sem amor nada seríamos. Ele é a motivação e o motivo. Ele é a ferramenta e a recompensa. Ele é o começo, o meio e o fim. O professor, acima de tudo, é um agente de amor. Ele ama o que faz, ele ama o seu próximo e ele se realiza vendo o crescimento e o desenvolvimento dos seus alunos. Aprendi a amar geografia depois da universidade. Aprendi a amar, administrar aula, porque eu não dou aula, administro porque tenho interação com os alunos. Eu amo o que eu faço. Se fosse em outro tempo, eu ia dizer que ser professora, que eu sou professora hoje porque eu não sabia fazer outra coisa, era a minha resposta. Mas atualmente, ser professora é porque eu estou seguindo os passos do mestre. Ele foi o melhor e o maior professor. Então, ser professora porque é o que mais me aproxima do trabalho de Jesus na Terra. Ser um professor aos olhos de Deus é um desafio. Até porque para ser este professor, ele precisa conhecer quem é Deus. E conhecer quem é Deus é um pacto que o professor, a professora, faz com Deus. Então, a sua meditação, o seu relacionamento com Deus, as suas horas de oração, esse relacionamento com Deus não é abstrato. E os alunos percebem quando um professor tem um relacionamento com Deus que não é abstrato, mas é pessoal. Então, o relacionamento pessoal com Deus faz com que o professor seja mais iluminado. Então, ele entra na sala de aula, o aluno sabe que ele é um bom professor porque ele domina o conteúdo. Mas o aluno sabe também que ele é um excelente professor porque ele crê em alguém, num ser, e esse ser é Deus, que sabe tudo. E por isso ele pode ser esse excelente professor. E a gente precisa ter uma responsabilidade muito mais além do que acadêmica. Hoje nós formamos cidadãos
e precisamos formar cidadãos de destaque. Uma escritora norte-americana, ela diz que hoje a maior necessidade não são de homens que possuam o conhecimento, mas sejam homens que façam o que é certo, ainda que caiam os céus. E hoje a sociedade precisa disso. E aí entra o papel do professor. Para que eu transmita essa sabedoria para os meus alunos, eu preciso ser sábio primeiro. Que eu tenho respaldo amplo e completo de uma instituição para fazer aquilo que eu me proponho, que é seguir os passos de Jesus como mestre maior. Nas outras escolas, se eu porventura fosse, eu ia ter que estar pedindo licença, talvez eu não pudesse falar, e aqui eu posso falar a cada instante de Cristo e dele crucificado e ele como meu Salvador, em cada aula que eu dou para os meus alunos. Então isso não tem dinheiro nesse mundo que pague. Eu poder falar daquilo que eu acredito para os meus alunos, ainda tendo o respaldo da instituição que me acolhe. Um professor que tem um conteúdo importante a dar, seja ele da área das ciências, da área da história, enfim, ele dá o seu conteúdo, mas ele pode linkar o seu conteúdo com a história da salvação. A história da salvação tem um nome, Jesus Cristo. Então, o maior legado que um professor pode dar é dizer para o aluno que muito mais do que o conteúdo é ele conhecer a história da salvação e saber que Jesus é a pessoa que salva, o Filho de Deus que salva. O aluno pode esquecer tudo, mas ele deve se lembrar, através da ação docente, de que a história da salvação tem um nome que é Jesus Cristo. Este é o maior legado de um professor. Transformar vidas é tarefa da educação. E fazer com que as vidas sejam bem vividas. É aquilo que os gregos chamavam de, lembra-se, o bom, o belo e o bonito. Então, ter uma vida bela, mas tão bela que ela não acabe nunca, que ela seja digna de continuar na eternidade. Um professor assim terá mudado o mundo. Um professor dessa maneira terá conquistado a coroa da vida. O professor é esse agente de luz que ilumina o caminho para a salvação deste aluno e também para o seu sucesso na sociedade onde nós vivemos.